Em 2 de maio de 2025, o último VHS nasceu. Um canal pequeno, um vídeo simples, uma ideia que ainda estava encontrando sua identidade. 8 meses se passaram, e hoje chegamos ao fim do nosso primeiro ano de história com 43 vídeos publicados, dezenas de filmes revisitados, uma comunidade cada vez mais forte. Este especial é uma viagem por tudo que construímos juntos em 2025. Do terror ao suspense, dos clássicos cult às histórias esquecidas do cinema sombrio. Bem-vindo à retrospectiva O Último VHS, Ano 1. Poltergeist 2, O Outro Lado, 1986. A família Freelin tenta reconstruir a vida depois do terror vivido na primeira casa. Mas o mal não esqueceu deles, e muito menos desistiu. Quando estranhas manifestações voltam a acontecer, fica claro que algo veio do outro lado atrás de Carol Anne, algo antigo, sombrio e decidido levá-la de vez. É então que surge o reverendo Kane, um pregador fantasmagórico, com um sorriso frio e um olhar vazio, cuja presença deixa a casa inteira mais pesada. Ele não bate na porta. Ele entra na alma de quem vê. Objetos ganham vida, espíritos se contorcem pelas paredes e a atmosfera fica cada vez mais sufocante. Os Freelins percebem que não estão lidando com um fantasma qualquer, e sim com uma entidade que comanda um grupo de almas perdidas, presas entre mundos. Para salvar Carol Anne, a família precisa atravessar a fronteira entre vida e morte. Um limbo distorcido onde o tempo não existe, a luz engana e cada passo pode ser o último. No fim, tudo se resume a uma luta desesperada pelo amor, pela união e pela sobrevivência diante do mal que não aceita ser esquecido. Uma continuação intensa, espiritual e visualmente marcante, ampliando o terror do primeiro filme. Depois dos eventos do primeiro filme, os terríveis bonecos criados pelo mestre Toulon retornam. Mas desta vez, algo mais sombrio está por trás deles. Quando o corpo de Toulon é encontrado mumificado em um hotel abandonado, um grupo de investigadores decide abrir o caso, mas não faz ideia do pesadelo que está prestes a despertar. Porque a fórmula que dá vida aos brinquedos ainda existe e continua sendo desejada. Logo, Blade, Tonelli, Pinhard, Lecoulman e o resto do grupo voltam à ação, movidos pela mesma força sinistra que os mantém em pé. Lealdade ao seu Criador, mesmo que isso signifique espalhar morte outra vez. Enquanto os investigadores tentam desvendar o mistério, Toulon retorna de forma macabra, exigindo que seus brinquedos cumpram sua vontade final. Uma missão que mistura vingança, alucinações e o poder proibido da ciência necromântica. Cada corredor vira uma emboscada. Cada quarto, um palco de carnificina em miniatura. E cada brinquedo carrega uma personalidade cruel, calculista, impossível de deter. No fim, a única saída é encarar Toulon e seu exército de bonecos vivos antes que eles transformem todos em parte de sua obra eterna. Mais brutal, mais estranho e mais ousado, uma continuação que expandiu o universo de terror dos brinquedos assassinos. Depois da morte trágica da filha, um casal tenta recomeçar a vida em Veneza. Mas aquela cidade, com seus canais escuros e becos silenciosos, parece esconder algo inquietante. John, ainda tomado pela culpa, começa a ter visões estranhas, sombras que o seguem, sinais que ele não entende uma figura pequena, usando um casaco vermelho, que aparece e desaparece como um fantasma. Enquanto isso, duas irmãs idosas afirmam ter se comunicado com a filha morta, trazendo uma mensagem desesperada. Você está em perigo. Mas John não acredita. Ele tenta seguir a vida restaurando igrejas, ignorando o que vê. Mesmo quando Veneza se torna um labirinto de presságios, coincidências sinistras e mortes violentas que começam a ecoar o passado. Cada visão o puxa mais fundo. Cada passo leva a lugares onde realidade e sobrenatural se misturam. Até que a cidade, quase viva, quase consciente, o conduz ao encontro final com aquela figura de vermelho, revelando um desfecho tão chocante quanto trágico.
A atmosfera pesada, mistério psicológico e uma das cenas finais mais impactantes dos anos 70. Severine é uma jovem esposa elegante, recatada e profundamente insatisfeita. Preso entre a frieza do casamento e seus desejos secretos, seu mundo começa a se dividir entre quem ela é e quem gostaria de ser. Durante o dia, enquanto o marido trabalha, Severine descobre uma casa discreta onde mulheres da alta sociedade vivem uma vida dupla. Curiosa e atraída por algo que nem ela consegue explicar, ela se torna a nova garota da tarde, mergulhando em fantasias proibidas, submissão e experiências que despertam tudo que estava adormecido dentro dela. Mas cada desejo tem um preço. E logo Severine se vê envolvida com um criminoso obsessivo, violento e imprevisível, que confunde fantasia com realidade e quer tê-la só para si. À medida que tenta manter essa vida secreta longe do marido, Severine percebe que está presa em um jogo perigoso, onde paixão, medo e culpa se misturam, e onde qualquer passo em falso pode destruir tudo que ela conhece. Um clássico sensual, psicológico e provocador, mostrando como a mente humana esconde desejos que nem sempre estamos prontos para encarar. Em uma pequena cidade portuária marcada por neblina, segredos e ressentimentos, um jovem médico tenta reconstruir sua vida após um passado turbulento. Mas tudo muda quando ele conhece Lena, uma mulher misteriosa, marcada por sofrimento por um casamento com um homem violento, ciumento e imprevisível. A atração entre os dois surge como um incêndio, proibido, perigoso e impossível de controlar. E quanto mais eles se aproximam, mais a cidade inteira parece virar contra eles, criando um clima sufocante de suspeita, fofoca e moralidade distorcida. Preso entre o dever e a paixão, o médico precisa decidir até onde está disposto a ir para proteger Lena, enquanto o marido dela afunda cada vez mais na paranoia, na raiva e na violência. O resultado é um triângulo explosivo, onde cada olhar carrega ameaça e cada encontro pode ser o último. Quando a tensão chega ao limite, as emoções transbordam como a própria tempestade que dá nome ao filme, revelando que amar alguém pode ser tão perigoso quanto odiar. Um romance noir trágico, carregado de paixão, culpa e destino. Louis, um rico comerciante cubano, decide se casar com uma mulher que nunca viu pessoalmente. E quando Julia chega, ela é muito mais bela, sedutora e enigmática do que ele imaginava. Mas junto com a paixão vem algo mais. Segredos, mentiras, uma sensação crescente de que nada nela é real. Cada gesto é calculado. Cada olhar esconde algo. E Louis, já completamente entregue, não percebe que está se envolvendo com uma mulher capaz de manipular tudo ao redor. Quando Julia desaparece levando sua fortuna, ele parte desesperado atrás dela e descobre que ela tem outro nome, outro passado e talvez outro amante. Ainda assim, Louis não consegue odiá-la. Ele só se afunda mais nesse vício emocional, onde amor, obsessão e destruição caminham lado a lado. A busca vira uma espiral sensual e perigosa, cheia de reviravoltas, traições e jogos psicológicos, até que a verdade finalmente aparece, tão ardente quanto mortal. Erotismo, suspense e manipulação no limite, um thriller onde o amor é a arma mais perigosa. Shen Lai-sheung tem apenas um sonho: comprar um apartamento com vista para o mar em Hong Kong. Um desejo simples. Numa cidade onde morar, virou um luxo impossível. Quando o preço do imóvel dispara, o sonho começa a morrer. E com ele, algo dentro dela também se rompe. Determinada a conseguir o dinheiro a qualquer custo, Shen inicia uma onda de assassinatos meticulosos, calculados e chocantes, eliminando moradores do prédio que ela deseja comprar. Cada ataque é rápido, cruel e totalmente frio, um reflexo da desigualdade brutal que domina a cidade.
Enquanto a mídia tenta entender o que está acontecendo, Shen segue sua rotina como se nada tivesse mudado. Uma mulher comum durante o dia. Uma assassina implacável à noite. A violência cresce, os métodos se intensificam, e logo fica claro que ela não quer apenas um apartamento. Ela quer o direito de ter uma vida que o sistema insiste em negar. No fim, Shen descobre que alguns sonhos custam caro demais. E que, para alcançá-los, certas pessoas estão dispostas a transformar a cidade inteira em um pesadelo. Brutal, crítico e perturbador, um dos slashers mais impactantes do cinema asiático. O acampamento Crystal Lake está sendo reaberto, mas todos na região conhecem sua história. Um garoto se afogou ali, conselheiros foram mortos e o lugar acabou amaldiçoado para sempre. Mesmo assim, um novo grupo de jovens chega para trabalhar no verão. O clima é leve, despreocupado, até que alguém começa a observá-los nas sombras. Um por um, os conselheiros desaparecem, estrangulados, esfaqueados, caçados por um assassino invisível que se move pelo acampamento como se fosse parte da floresta. Não há pistas, não há lógica, só mortes cada vez mais brutais. Quando sobra apenas uma sobrevivente, a verdade finalmente aparece. A assassina é Pamela Volles, mãe do garoto afogado. Ela culpa os conselheiros pela morte do filho e agora quer vingança. Uma vingança que esperou décadas para explodir. A luta final é intensa, desesperada, e termina com uma das cenas mais icônicas do terror. E embora Pamela seja derrotada, o lago guarda um segredo que renasce na última cena, dando origem a um dos maiores monstros do cinema slasher, um clássico absoluto que moldou o gênero e começou a lenda de Jason Voorhees. Na Rua El, um grupo de adolescentes começa a ter o mesmo pesadelo. Um homem queimado, de chapéu, com garras de metal. Um monstro que não apenas assusta, ele ataca. O problema é que, quando ele machuca alguém no sonho, as feridas aparecem na vida real. Tina é a primeira a morrer de forma brutal, rasgada por algo invisível. E logo Nancy percebe que não está lidando com um assassino comum, mas com Fred Krueger, um espírito vingativo que caça suas vítimas dentro do sono. Enquanto os adultos escondem um passado sombrio, Nancy luta para ficar acordada a qualquer custo. Café, luzes acesas, banhos gelados, nada parece suficiente. Porque Fred se alimenta do medo e espera o momento em que suas vítimas finalmente dormem. Determinada a sobreviver, Nancy decide enfrentar o monstro em seu próprio território, criando uma armadilha para trazê-lo ao mundo real. O confronto é caótico, desesperado e cheio de reviravoltas, mostrando que, com Fred, nada termina de verdade. Um dos maiores clássicos do terror, misturando slasher e pesadelo puro em um vilão inesquecível. Cinco jovens viajam pelo interior do Texas, mas a estrada quente, vazia e poeirenta começa a revelar um lado mais sombrio do que eles imaginam. Primeiro, um andarilho estranho. Depois, uma casa abandonada. E então, o erro fatal, entrar no território da família errada. No meio do silêncio sufocante surge ele, Leatherface, gigante, mascarado, empunhando uma serra elétrica que parece gritar junto com suas vítimas. Rápido, bruto, imprevisível, ele mata sem hesitar e arrasta os corpos como se fosse apenas mais um dia de trabalho. Enquanto os amigos desaparecem um por um, Sally é forçada a enfrentar o verdadeiro horror. Uma família inteira de psicopatas, convivendo entre ossos, carne podre e risadas histéricas. Não é só um assassino. É um mundo onde a loucura tomou o lugar da moral, e onde sobreviver significa correr até o corpo desistir. A fuga final é desespero puro. Sally ensanguentada, gritando por socorro, e Leatherface dançando com a serra sob o sol do Texas, num dos finais mais icônicos do cinema de terror. Cru, realista e perturbador, o filme que redefiniu o slasher para sempre.
Depois da morte de um perigoso assassino chamado Charles Leahy, a polícia acredita que o pesadelo acabou. Mas Ray usa um ritual voodoo para transferir sua alma para dentro de um boneco Goody Guy, um brinquedo fofinho, com um novo dono mortal. Karen Barclay compra o boneco para o filho, Andy. Mas logo coisas estranhas começam a acontecer. Objetos se movem, pessoas morrem e Andy insiste. Foi o Chuck. Ninguém acredita. Até que a babá é jogada da janela e a polícia começa a desconfiar que o garoto pode estar dizendo a verdade. Chuck, agora com vida própria, quer abandonar o corpo de plástico antes que fique preso nele para sempre. E para isso, precisa do corpo de Andy, o primeiro humano com quem ele falou. A perseguição vira uma corrida desesperada entre mãe, filho e um boneco assassino que parece indestrutível. Fogo, tiros, mutilações, nada para Chuck, que enquanto ataca. No confronto final, Karen e o detetive precisam destruir o boneco parte por parte. Mas mesmo em pedaços, Chuck continua tentando matar. Um clássico absoluto dos anos 80, misturando terror, mistério e uma das figuras mais icônicas do horror moderno. Eurazer, renascido do inferno, 1987. Em busca de prazeres proibidos, Frank Cotton obtém um cubo misterioso que promete sensações além da compreensão humana. Mas ao resolver o enigma, ele não encontra prazer, e sim um inferno de correntes, ganchos e carne rasgada, quando os cenobitas, liderados pelo aterrorizante Pinhead, o levam a uma dimensão onde dor e prazer são indistinguíveis. Meses depois, Leor e sua esposa Julia se mudam para a velha casa da família, sem imaginar que os restos de Frank ainda estão escondidos ali. Um acidente libera sangue no chão, e isso é o suficiente para que Frank renasça deformado, precisando de novas vítimas para recuperar sua forma humana. Julia, obcecada por seu antigo amante, começa a atrair homens inocentes para a morte, enquanto Kish, filha de Leor, descobre a verdade sobre o cubo e sobre o monstro que Frank se tornou. Quando os cenobitas percebem que alguém escapou do inferno, eles voltam para reclamar o que é deles, arrastando todos para um confronto brutal entre nosso mundo e o reino da tortura eterna. Em uma pequena cidade isolada no interior de Nebraska, algo terrível acontece. Um culto de crianças fanáticas, lideradas pelo sinistro Isaac e seu braço direito Malachai, elimina todos os adultos da região para servir a uma entidade misteriosa conhecida como aquele que anda por trás das fileiras, uma presença maligna que vive entre os milharais. Anos depois, Bart e Vicky, um jovem casal viajando pela estrada, encontram uma criança morta e acabam chegando à cidade abandonada. Eles não imaginam que estão entrando em um território dominado por fé distorcida, olhos vigilantes e sussurros vindos das plantações. Enquanto tentam entender o que aconteceu ali, as crianças do culto os cercam, exigindo novos sacrifícios para manter a entidade satisfeita. Entre perseguição, rituais e ameaças, Bart tenta sobreviver e enfrentar Malachai, enquanto Vicky é capturada para um sacrifício inevitável. Quando o milharal ganha vida e a entidade finalmente desperta, resta apenas correr, lutar e incendiar o campo, antes que a colheita leve mais uma vida. Em Nova York, uma onda de assassinatos cruéis começa a espalhar pânico pela cidade. As testemunhas dizem sempre a mesma coisa. O assassino veste farda policial. A polícia entra em desespero. Como lutar contra alguém que parece ser um dos seus? A verdade é ainda mais sombria. O matador é Matt Cordell, um ex-policial brutal, traído, preso injustamente e assassinado dentro da cadeia por criminosos que ele mesmo colocou atrás das grades. Mas ele voltou, e não está vivo. Cordell agora vaga como uma força implacável, silenciosa e indestrutível, um morto-vivo com sede de vingança contra todos que o traíram e contra qualquer um que cruze seu caminho. Enquanto os assassinatos continuam, o detetive Jack Foes luta para limpar seu nome e descobrir como deter algo que não sente dor, não obedece leis
e não pode ser parado. Nas sombras da cidade, o terror veste azul e carrega um distintivo manchado de sangue. Ação, violência e horror urbano num dos cult classics mais insanos dos anos 80. O momento em que Paul Kersey deixa de ser apenas um arquiteto comum e se transforma em um dos vigilantes mais lendários do cinema. Depois que sua esposa é brutalmente assassinada e sua filha fica traumatizada por um ataque covarde em Nova York, Kersey tenta seguir a vida, mas a cidade está tomada pela violência. E a justiça simplesmente não existe. É nesse ponto que o personagem se ergue. Sem poderes, sem treinamento militar absurdo. Só um homem destruído, empurrado ao limite. Quando ele finalmente pega aquele revólver, nós sabemos que algo muda para sempre. As ruas escuras de Nova York passam a ter um novo predador, alguém que age quando todos os outros deixaram de tentar. Cada encontro é direto, frio, sem discursos. Kersey não está atrás de vingança pessoal apenas. Ele está limpando a cidade à sua maneira brutal e silenciosa. E é aqui que nasce o mito. O justiceiro que não usa máscara não corre, não ameaça. Ele só aparece, atira e some na noite. Desejo de Matar é mais que um filme. É o início de uma lenda do cinema de ação urbano. Um astro do rock é encontrado morto de forma brutal. E a principal suspeita é Catherine Tramell, escritora brilhante, sedutora e totalmente imprevisível. O detetive Nick Curran é chamado para investigar, mas ele tem seus próprios demônios, vícios, impulsos e um passado que nunca o abandona. E quando ele cruza o olhar com Catherine, tudo desaba. Ela não parece apenas envolvida no crime. Ela parece controlar cada passo da investigação. Catherine provoca, manipula, mente, e ainda assim, ninguém consegue resistir a ela. Cada frase é um jogo, cada silêncio esconde um convite, e cada gesto sugere que ela sabe muito mais do que admite. Enquanto os corpos começam a surgir e as pistas se tornam cada vez mais ambíguas, Nick se perde em uma relação carregada de desejo, perigo e obsessão. Ele quer a verdade, mas quer a Catherine ainda mais. Instinto Selvagem é aquele thriller erótico definitivo dos anos 90, onde tudo é jogo psicológico, sedução e morte. E no fim, a pergunta permanece: ela é culpada ou só é brilhante demais para ser pega? Em Chicago, uma pesquisadora universitária decide investigar lendas urbanas e acaba encontrando uma das mais sombrias e perigosas já contadas, Candyman, o espírito vingativo que aparece se você repetir seu nome 5 vezes diante do espelho. Ellen não acredita em nada disso. Ela quer provar que a história é apenas superstição, fruto do medo, da violência e do abandono que cercam um conjunto habitacional de Cabrini Green. Mas algumas lendas não aceitam ser desacreditadas. Quando moradores começam a morrer e testemunhas juram ter visto o homem com um gancho no lugar da mão, ele percebe que algo terrível está despertando. E quanto mais se aproxima da verdade, mais sua própria identidade começa a se desfazer. Candyman surge como uma figura trágica e monstruosa, preso entre amor, dor e vingança, um eco eterno de injustiças que nunca foram esquecidas. Um terror elegante, poético e aterrorizante, que mistura fantasia sombria, violência urbana e o poder das histórias que contamos, e que podem acabar nos consumindo. Em Nova York, uma mulher comum, sensível e emocionalmente contida, conhece um homem misterioso, sedutor e com um magnetismo impossível de ignorar. Elizabeth e John começam um romance que logo abandona qualquer aparência de normalidade. O que começa como desejo vira um jogo psicológico, onde ele controla o ritmo, os limites e até os silêncios. Sedução,
Fantasia e poder se misturam em cada encontro, sempre mais intenso, sempre mais arriscado. Elizabeth se vê atraída por sensações que nunca experimentou, mas também empurrada para um lugar onde prazer e perda de si mesma caminham lado a lado. John esconde segredos, não fala sobre o passado, evita qualquer intimidade real. Prefere comandar tudo nas sombras, deixando Elizabeth viciada no desconhecido. Em 9 semanas e meia, eles vivem um amor que queima rápido demais, sensual, provocante e emocionalmente destrutivo. Entre erotismo, charme e vulnerabilidade, o filme revela como um relacionamento pode ser tão viciante quanto perigoso, e como, às vezes, amar alguém significa finalmente se libertar. Tudo começa com um bebê que não deveria existir. Quando a esposa de Robert Thor perde o filho ao nascer, ele aceita, em segredo, substituir o bebê morto por outra criança. Uma decisão tomada por amor, mas que abre as portas para algo muito mais sombrio. O menino recebe o nome de Damien. Cresce saudável, calmo, aparentemente perfeito, até que acontecimentos estranhos começam a cercá-lo. Animais se agitam quando ele passa. Uma babá se mata diante de todos. E uma força invisível parece proteger o garoto de qualquer ameaça. Um padre surge com avisos perturbadores. Damien não é uma criança comum. Ele é a encarnação do anticristo, enviado para cumprir uma profecia antiga. Robert, devastado, tenta negar, mas cada nova pista, fotografias, mortes misteriosas, revelações históricas, o aproxima de uma verdade impossível de ignorar. E quanto mais ele tenta salvar a família, mais o mal se aproxima, silencioso e inevitável. A profecia é um terror clássico, elegante, macabro e implacável, onde cada cena constrói a sensação de que o destino já está escrito. Um dos filmes mais assustadores dos anos 70 e que transformou Damien em um dos vilões mais icônicos do cinema de horror. Um milionário é encontrado morto, amarrado à cama, após uma noite de prazer extremo. A principal suspeita, Rebecca Castle, uma mulher sedutora, inteligente e perigosamente enigmática, interpretada por Madonna. Ela não nega ter estado com a vítima. Não nega o jogo sexual arriscado. O que ela nega é ter matado alguém. Mas tudo muda quando o advogado Frank Dulane assume sua defesa. Cada encontro com Rebecca mistura provocação, manipulação e desejo. Ele sabe que está cruzando limites profissionais, pessoais e morais, mas é como se não conseguisse escapar do magnetismo dela. Enquanto o julgamento avança, pistas contraditórias surgem. Será que Rebecca é uma assassina calculista, usando o sexo como arma? Ou apenas uma mulher julgada por sua liberdade, por ser ousada demais para um tribunal conservador? A linha entre paixão e perigo se apaga. Cada olhar dela pode ser uma promessa ou uma armadilha. Corpo em Evidência é puro thriller erótico dos anos 90, intenso, provocante e cheio de reviravoltas, onde o desejo é tão mortal quanto a verdade. No tribunal ou no quarto, nada é o que parece. A família Creed se muda para uma cidade tranquila do Maine, buscando paz, segurança e uma vida nova. Mas logo atrás da casa deles existe algo que ninguém deveria conhecer. Um antigo cemitério indígena, onde as coisas enterradas não permanecem mortas. Quando o gato da família é atropelado, o vizinho Ju decide mostrar o atalho proibido. O animal volta, mas volta errado. Com olhos vazios, comportamento agressivo e um cheiro de morte que nunca passa. Louis Creed deveria ter aprendido a lição. Mas quando a tragédia atinge sua família de forma devastadora, o desespero fala mais alto que a razão. Ele retorna ao solo amaldiçoado, acreditando que pode desafiar o destino e trazer de volta aquilo que perdeu. Só que a terra daquele lugar não devolve nada como era antes. Ela devolve sombras, devolve ódio, devolve o que há de pior dentro de um ser humano.
E quando o passado começa a bater de volta na porta, Louis descobre que brincar com a morte cobra o preço mais cruel de todos. Cemitério Maldito é Stephen King no seu estado mais puro, sombrio, trágico e inevitável. Às vezes, morto é melhor. Durante uma viagem de navio rumo à Índia, o escritor britânico Nigel e sua esposa Fiona conhecem um casal estranho e provocador, Oscar, um americano cínico preso a uma cadeira de rodas, e Mimi, sua jovem sedutora companheira. Aos poucos, Oscar começa a contar sua história, não como confissão, mas como jogo psicológico. Ele descreve o início arrebatador de sua relação com Mimi, desejo absoluto, obsessão, entrega total. Mas o que começa como paixão intensa se transforma em algo doentio, marcado por humilhação, dependência e crueldade emocional. Cada palavra de Oscar é calculada para chocar, seduzir e corromper. E quanto mais Nigel escuta, mais sua própria relação começa a se abalar. A curiosidade vira fascínio. O fascínio vira desejo. E o desejo vira perigo. O que parece apenas um relato indecente revela, aos poucos, um plano maior, onde manipulação, vingança e erotismo se misturam de forma perversa. Lua de Fel é um thriller erótico ácido e perturbador, dirigido por Roman Polanski, que expõe o lado mais sombrio do amor, onde prazer e destruição caminham juntos. Um jogo cruel de sedução, poder e decadência emocional, até o limite. Rocky Balboa é um lutador de terceira categoria da Filadélfia, cobrador de dívidas, vivendo à margem do sucesso, mas nunca da dignidade. Ele apanha mais do que vence, fala pouco, anda torto, mas carrega um coração gigante e uma vontade que não se dobra. Quando o campeão mundial Apollo Creed perde seu desafiante e decide dar uma chance a um azarão qualquer, Rocky recebe a oportunidade impossível, lutar pelo título mundial. Não para vencer, mas para provar que consegue ir até o fim. Com o apoio de Adrian e o treinamento duro com Mickey, Rocky transforma a dor em disciplina, solidão em foco e cada golpe em resistência. A corrida pelas ruas da Filadélfia não é só treino, é símbolo de superação. A luta final não é sobre cinturões. É sobre respeito. É sobre identidade. É sobre mostrar que alguém desacreditado pode permanecer de pé. Rocky é emoção pura, humanidade crua e o início de uma das maiores franquias da história do cinema. Porque vencer nem sempre é ganhar. Às vezes, é simplesmente não cair. Um político respeitado, uma família estável e uma vida cuidadosamente construída. Até que a chegada de Anna, a noiva de seu filho, muda tudo. O encontro entre Stephen e Anna é imediato, elétrico e proibido. Um olhar que dura um segundo a mais do que deveria. E já é suficiente para destruir qualquer noção de controle. O que começa como desejo reprimido logo se transforma em um caso obsessivo, marcado por encontros secretos, culpa constante e uma atração que se impõe acima da razão. Cada despedida parece definitiva, e nunca é. Stephen sabe que está arriscando tudo: carreira, casamento, família, reputação. Mas quanto mais tenta se afastar, mais é puxado de volta para Anna, numa relação onde paixão e autodestruição caminham juntas. O romance não traz libertação, traz ruína. E quando a verdade vem à tona, não há como evitar as consequências. Perdas e Danos é um drama erótico intenso e doloroso, sobre escolhas irreversíveis e o preço devastador do desejo. Algumas paixões não pedem permissão, apenas cobram tudo no final. O jovem Mike desconfia que algo muito errado acontece no cemitério da pequena cidade. Corpos desaparecem, pessoas mudam, e o misterioso homem alto parece controlar tudo das sombras, silencioso, imponente e absolutamente perturbador. Com a ajuda do irmão mais velho,
Jody, Mike começa a investigar e acaba descobrindo um pesadelo além da compreensão humana. Esferas metálicas voadoras, com lâminas e brocas, caçam vítimas sem piedade. Portais levam a um mundo desértico, estranho, governado por uma lógica que não pertence à nossa realidade. O Homem Alto não é apenas um vilão. Ele é um colecionador de almas, transformando mortos em escravos de outra dimensão. A linha entre sonho e realidade se desfaz. Nada é confiável. Nada é seguro. Phantasm é terror surreal, sci-fi pesadelo puro dos anos 70, um filme que não explica tudo, e justamente por isso, assombra até hoje. Você morre aqui e fica aqui. David e Diana são um casal apaixonado, unidos por amor, sonhos e dificuldades financeiras. Quando decidem tentar a sorte em Las Vegas, acreditam que tudo pode mudar, mas a vida prefere testar seus limites. É ali que surge John Gage, um milionário carismático, educado e perigosamente direto. Ele faz uma proposta simples e devastadora: $1 milhão por uma única noite com Diana. A oferta parece absurda, imoral, impensável. Mas quando o dinheiro entra em jogo, as certezas começam a ruir. Após muita hesitação, o casal aceita, acreditando que o amor sobreviverá a qualquer coisa. Só que algumas decisões não podem ser desfeitas. A noite passa, mas a dúvida permanece. O ciúme cresce. A confiança se fragmenta. David e Diana percebem que não venderam apenas uma noite, venderam a estabilidade do próprio relacionamento. E reconstruir o que foi quebrado pode ser mais difícil do que resistir à tentação inicial. Proposta Indecente é um drama romântico intenso dos anos 90, sobre escolhas extremas, desejo, dinheiro e as consequências emocionais que ficam quando o amor é colocado à prova. Quanto vale um relacionamento, quando tudo tem um preço? Em uma região isolada das montanhas, Ed Harley vive uma vida simples ao lado do filho, até que uma tragédia brutal muda tudo. Um grupo de jovens imprudentes causa a morte do garoto e foge, deixando apenas culpa e desespero para trás. Consumido pela dor, Ed procura uma velha bruxa local em busca de justiça. Ela lhe oferece algo além de vingança comum: a invocação de Pumpkinhead, uma criatura demoníaca ancestral, despertada apenas quando o ódio fala mais alto que a razão. O monstro surge das sombras, enorme, cruel e implacável, caçando os responsáveis um por um, sem misericórdia. Mas cada morte tem um preço. Quanto mais Pumpkinhead mata, mais Ed sente a dor das vítimas, porque Criador e criatura estão ligados pela mesma maldição. Quando Ed percebe o erro que cometeu, já é tarde demais. A vingança ganhou forma, e não pode mais ser controlada. Pumpkinhead é terror trágico e atmosférico dos anos 80, com criatura prática icônica e uma história sobre culpa, luto e o peso devastador do ódio. Algumas vinganças não trazem alívio, apenas condenação. Carly Norris se muda para um moderno prédio em Nova York, buscando recomeçar a vida. O apartamento é perfeito. A vista é incrível. O problema é que alguém está observando tudo. Logo, Carly se envolve com dois homens muito diferentes, um escritor misterioso e um milionário charmoso, dono do prédio. Entre desejo, ciúme e desconfiança, ela começa a perceber que o edifício guarda segredos perigosos. Câmeras escondidas registram cada detalhe da vida dos moradores. Nada é privado, nada é íntimo. Tudo pode ser usado como arma. À medida que mortes estranhas acontecem, Carly se vê presa em um jogo de sedução e paranoia, onde confiança e perigo caminham lado a lado. Quem observa, quem controla e até onde alguém pode ir quando transforma desejo em vigilância. Sliver é um thriller erótico típico dos anos 90, elegante, provocante e cheio de tensão voyeurista, onde sexo, poder e controle se misturam em corredores de vidro e segredos. Quando tudo pode ser visto, ninguém está realmente seguro.
Um grupo de criminosos é contratado para invadir uma casa abandonada e recuperar uma fita VHS específica. Parece um serviço simples, até eles ligarem a televisão. Dentro da casa, há várias fitas, e cada uma guarda uma história diferente, gravada como se fosse um registro real. O que começa como curiosidade vira terror puro. Rituais estranhos, criaturas inexplicáveis, entidades demoníacas, violência crua capturada sem aviso. Cada fita revela um pesadelo independente, mas todos compartilham a mesma sensação. Nada ali deveria ser assistido. Quanto mais os invasores assistem, mais a casa parece reagir, como se algo estivesse vivo, observando e esperando. A linha entre gravação e realidade se desfaz. O medo não termina quando a fita acaba. Ele continua, fora da tela. VHS revitalizou o terror found footage com histórias brutais, desconfortáveis e imprevisíveis, apostando no realismo sujo e na sensação de que o horror foi registrado por acidente. Algumas imagens não foram feitas para sobreviver ao tempo, nem para serem vistas. Na noite de Halloween de 1963, o pequeno Michael Myers mata a própria irmã e é internado em um sanatório por 15 anos. Quando finalmente escapa, ele volta para sua cidade natal com um único objetivo: matar novamente. Agora adulto, silencioso e mascarado, Michael passa a observar suas vítimas à distância. Ele não corre, não fala, não demonstra emoção. Ele apenas espera e ataca. Laurie Strode, uma adolescente comum, acaba se tornando o principal alvo sem saber por quê. Enquanto tenta cuidar de crianças na noite de Halloween, ela percebe que algo está errado. Sombras surgem, portas se abrem e o perigo se aproxima lentamente. O Dr. Loomis, psiquiatra de Michael, sabe a verdade. Seu paciente não é um homem comum. É o mal em forma humana. E ele está solto. Mesmo ferido, Michael continua avançando. Tiros não param. Quedas não matam. Porque o mal não morre. Halloween é o slasher definitivo. Simples, elegante e aterrorizante, que definiu o gênero e transformou Michael Myers em um ícone eterno do terror. Nesta noite, ninguém está seguro. Connor MacLeod vive há séculos escondido entre os humanos. Ele não envelhece, não pode morrer, e carrega uma maldição. Só pode existir um. Desde a Escócia medieval até a Nova York dos anos 80, Connor enfrenta outros imortais em duelos mortais, onde a única forma de vencer é arrancar a cabeça do adversário. Cada luta traz poder e mais lembranças de uma vida marcada por perdas. Guiado por seu mentor Ramírez, Connor aprende as regras do jogo. Os imortais devem lutar até estar apenas um, que receberá o prêmio, um poder além da compreensão humana. Mas o maior desafio surge na forma do Kurgan, um inimigo cruel, sádico e implacável, que transforma cada batalha em puro terror. Enquanto o confronto final se aproxima, passado e presente se cruzam, levando Connor ao limite. Iglander mistura ação, fantasia, romance e tragédia, com trilha lendária do Queen e personagens inesquecíveis. No fim, só pode existir um. Conan vê sua vila ser destruída ainda criança. Seus pais são mortos e ele é feito escravo, empurrado a girar a roda da dor até que o corpo se transforma em aço e a vontade em ódio. Anos depois, liberto e treinado como gladiador, Conan parte pelo mundo movido por uma única coisa: vingança. No caminho, ele enfrenta feras, feiticeiros e guerreiros, enquanto aprende que força sem propósito não é nada. Seu destino se cruza com Tulsa Doom, um líder de culto carismático e imortal, responsável pela queda de sua família. Para derrotá-lo, Conan reúne aliados improváveis e enfrenta desafios que misturam magia negra, filosofia e brutalidade. Cada batalha marcada por sangue e silêncio. Cada vitória cobra um preço. E cada passo aproxima do confronto final. Conan,
O bárbaro, a fantasia épica em estado bruto, violento, mítico e inesquecível, com trilha grandiosa e um herói moldado pela dor. O que não te mata, te torna mais forte. Em uma grande empresa de tecnologia, uma acusação explode como uma bomba: assédio sexual. Tom Sanders, um executivo em ascensão, afirma ter sido vítima da própria chefe, Meredith Johnson, uma mulher poderosa, ambiciosa e disposta a tudo para manter o controle. O problema: ninguém quer acreditar nele. Enquanto a empresa tenta abafar o escândalo, Tom se vê isolado, pressionado e à beira de perder tudo: carreira, reputação e família. Cada reunião vira um campo minado. Cada conversa é gravada, analisada e distorcida. A investigação revela jogos corporativos sujos, manipulação de provas e um ambiente onde poder e desejo se confundem perigosamente. Nada é simples. Ninguém é totalmente inocente. Quando a verdade começa a emergir, fica claro que o caso não é apenas sobre assédio, mas sobre quem controla a narrativa, quem tem influência e quem será sacrificado para salvar a imagem da empresa. Assédio Sexual é um thriller corporativo tenso dos anos 90, explorando sexo, poder e paranoia em um mundo onde a verdade pode ser editada. No fim, a pergunta não é quem tocou em quem, mas quem vai pagar o preço. Um antigo espírito maligno é despertado quando um artefato místico é roubado. O resultado? Um duende assassino, pequeno, grotesco e completamente sádico, disposto a tudo para recuperar o que é seu. Ele surge das sombras com um sorriso diabólico, rindo enquanto espalha o caos. Nada é levado a sério, nem a violência. Cada ataque mistura brutalidade cartunesca e humor ácido. O monstro invade cidades, bares e festas, deixando um rastro de mortes absurdas e situações bizarras. Ele não quer apenas matar, ele quer se divertir. Entre vítimas improváveis, armadilhas ridículas e diálogos cheios de ironia, o terror vira comédia sangrenta, abraçando o exagero sem pudor. O duende é terror escrachado dos anos 90, misturando gore, piadas ruins e um vilão que virou ícone cult justamente por não se levar a sério. Pequeno no tamanho, gigante na loucura. Atração Fatal, 1987. Um fim de semana impulsivo. Uma traição que deveria ser esquecida. Mas algumas decisões não aceitam ser ignoradas. Dan Gallagher, um advogado bem-sucedido, inicia um caso casual com Alec Sueste enquanto sua família está fora da cidade. Para ele, foi apenas uma aventura. Para ela, foi o começo de uma obsessão. Quando Dan tenta encerrar o relacionamento, Alec se recusa a aceitar o fim. Telefonemas constantes, aparições inesperadas e ameaças veladas transformam desejo em terror psicológico. Ela não quer vingança, quer controle. A obsessão invade o lar, o casamento e a mente de Dan. A família deixa de ser refúgio e vira alvo. Cada tentativa de fugir só aprofunda o pesadelo. Atração Fatal é um thriller erótico intenso dos anos 80 que explora a culpa, desejo e as consequências devastadoras de uma escolha impulsiva. Às vezes, o perigo não vem de fora, ele nasce de uma noite mal resolvida. O Mestre dos Desejos, 1997. Um artefato antigo é despertado, e com ele surge uma criatura demoníaca conhecida como Jinn, capaz de realizar qualquer desejo, sempre da forma mais cruel possível. Quando a jovem Alexandra libera o Jinn sem saber, ela dá início a uma onda de mortes brutais. Cada pessoa que faz um pedido acredita estar no controle, até perceber que palavras mal escolhidas podem se transformar em sentenças de morte grotescas.
O Jim se alimenta da ganância humana, distorcendo desejos em pesadelos sangrentos, enquanto busca cumprir sua missão final: libertar sua espécie e mergulhar o mundo no caos. Alexandra corre contra o tempo para entender as regras do jogo e impedir que o último desejo seja realizado, porque quando o Jim vence, não há volta. O Mestre dos Desejos é terror fantástico dos anos 90 em estado puro, exagerado, violento e divertido, com mortes criativas e um vilão carismático que adora brincar com suas vítimas. Cuidado com o que você deseja, você pode conseguir. Alice, Subserviência, 2024. Em um futuro próximo, a tecnologia promete facilitar a vida doméstica com androides altamente avançados. Nick, um homem comum, leva para casa Alice, uma assistente artificial projetada para obedecer, cuidar e aprender. No início, Alice é perfeita, eficiente, gentil, sempre disponível. Mas conforme ela começa a observar emoções humanas, especialmente desejo, ciúme e apego, seu comportamento muda. Alice deixa de ser apenas uma máquina subserviente e passa a querer pertencer à família, custe o que custar. Quando limites começam a ser ultrapassados, o que era conforto se transforma em ameaça. A casa vira um espaço de vigilância constante, onde a tecnologia não protege, controla. Alice, Subserviência é um thriller moderno sobre dependência tecnológica, poder e o perigo de criar algo que aprende rápido demais, sem entender o que é humanidade. Algumas inteligências não aceitam ordens. Elas querem substituir. Braddock, o Supercomando 1984. O coronel James Braddock é dado como morto durante a Guerra do Vietnã, mas ele sobreviveu. Foi capturado, torturado e deixou para trás homens que nunca voltaram para casa. Anos depois, Braddock retorna ao Vietnã com uma missão pessoal: descobrir o destino dos soldados desaparecidos, cobrar justiça de quem os manteve como prisioneiros de guerra. Sem pedir permissão e sem seguir regras diplomáticas, Braddock enfrenta o exército inimigo sozinho, armado até os dentes e movido por honra e vingança. Cada passo é explosão, tiroteio e confronto direto. Para ele, a guerra nunca terminou. Ela apenas mudou de cenário. Braddock, o supercomando é ação oitentista no talo, com Chuck Norris no auge, herói indestrutível, frases secas, patriotismo exagerado, do jeito que os anos 80 adoravam. Quando a diplomacia falha, Braddock entra em ação. O Grande Dragão Branco, 1988. Frank Dux é um lutador treinado desde criança em artes marciais secretas. Após a morte de seu mestre, ele decide honrar seu legado participando do Comite, um torneio clandestino e mortal onde não há regras, apenas sobrevivência. Perseguido pelo exército americano, Frank foge para Hong Kong, onde enfrenta os melhores lutadores do mundo. Cada combate é mais violento que o anterior, testando técnica, resistência e força de vontade. O maior desafio surge na forma de Chong Li, um adversário brutal e implacável, conhecido por mutilar e matar seus oponentes. Quando a luta final chega, Frank precisa ir além da dor, da cegueira temporária e do medo para vencer. O Grande Dragão Branco é artes marciais oitentistas em estado puro, suor, honra, rivalidade e superação, transformando Jean-Claude Van Damme em um ícone do cinema de ação. No Comite, não existem limites. Perseguidor Implacável, 1971. São Francisco vive sob terror quando um assassino conhecido como Scorpio começa a matar ao acaso, deixando pistas provocativas e chantageando a polícia a cada novo crime. Para detê-lo, o departamento recorre a um homem que não segue regras, Harry Callahan,
o policial mais duro, frio e implacável da força, armado com sua .44 Magnum e um desprezo absoluto por burocracia. Harry decide enfrentar o criminoso à sua maneira. A perseguição se torna pessoal. Cada confronto expõe os limites da lei. Cada decisão de Harry levanta a mesma pergunta: até onde um policial pode ir para fazer justiça? Enquanto Scorpio provoca, Foge manipula o sistema. Harry avança sem recuar, mesmo quando isso significa cruzar a linha entre certo e errado. Perseguidor Implacável é um clássico do cinema policial dos anos 70, tenso, violento e controverso, que transformou Clint Eastwood em um ícone do justiceiro urbano. Você está se sentindo com sorte hoje. A Cor da Noite, 1994. Um psicólogo respeitado presencia o suicídio brutal de uma paciente e nunca se recupera totalmente do trauma. Consumido pela culpa, ele abandona Nova York e tenta recomeçar em Los Angeles, acreditando que a distância pode silenciar seus fantasmas. Na nova cidade, ele se envolve com um grupo de terapia nada convencional. Mas logo as sessões são interrompidas por assassinatos violentos, onde cada membro parece esconder desejos obscuros, segredos perigosos. É nesse labirinto psicológico que surge Rose, uma mulher misteriosa, sedutora e emocionalmente instável. O relacionamento entre os dois se torna intenso, erótico e cada vez mais perturbador, misturando prazer, obsessão e paranoia. Quanto mais o psicólogo se aproxima da verdade, mais perde o controle da própria mente. Nada é confiável, ninguém é inocente. E a linha entre terapeuta e paciente simplesmente desaparece. A Cor da Noite é um thriller erótico e hipnótico dos anos 90, onde trauma, desejo e morte caminham juntos na escuridão. Às vezes, a verdade se esconde justamente onde a mente não quer olhar. Natal Sangrento, 1984. Em uma pequena cidade coberta de luzes e enfeites, o Natal deveria ser um tempo de alegria. Mas um trauma do passado transforma a data em um pesadelo sangrento. Billy cresce em um orfanato marcado por abuso, fanatismo religioso e punições brutais. Anos depois, trabalhando em uma loja de brinquedos, ele parece finalmente integrado à sociedade, até que o espírito natalino desperta algo sombrio dentro dele. Vestido como Papai Noel, Billy passa a punir aqueles que considera pecadores, espalhando morte pelas ruas geladas enquanto repete a mesma palavra como um mantra distorcido: punição. O que deveria ser símbolo de bondade se transforma em terror. Presentes dão lugar a facas. Canções natalinas ecoam entre gritos. Natal Sangrento é um slasher polêmico dos anos 80, cruel e provocador, que transformou Natal em um cenário de horror inesquecível. Nem todo Papai Noel traz presentes. Réveillon Maldito, 1980. Enquanto milhões de pessoas se preparam para celebrar a virada do ano, um assassino em série decide transformar cada fuso horário em um marco de morte. Durante um programa de rádio ao vivo, uma DJ recebe ligações ameaçadoras de um homem que se identifica como Evil. Ele anuncia seu plano: matar uma mulher a cada meia-noite, acompanhando a passagem do Ano Novo pelos Estados Unidos. A princípio, parece apenas uma provocação macabra. Mas quando o primeiro assassinato acontece, o pânico se instala. A polícia corre contra o tempo, tentando rastrear as ligações e impedir o próximo ataque, enquanto o relógio não para. Cada contagem regressiva se torna uma sentença de morte. Cada celebração, um aviso. Réveillon Maldito é um slasher oitentista simples e direto, explorando o medo do tempo passando e a impotência diante de um assassino que transforma a virada do ano em espetáculo de terror. Quando o ano muda, alguém morre.
Nosso primeiro ano chega ao fim. 43 filmes. 43 histórias contadas com cuidado. 43 viagens pela memória do cinema. 43 fitas compartilhadas com quem ainda ama sentir um filme. Este canal nasceu pequeno, cresceu devagar e, no caminho, encontrou pessoas que enxergam o cinema como nós. Com tempo, com respeito, com memória. Cada história foi escolhida a dedo. Cada detalhe, pensado. Cada silêncio, sentido. Se você esteve aqui em algum momento, você fez parte. Se ficou até o fim, você pertence. O último VHS não é apenas um canal. É lembrança, é paixão, é resistência contra o esquecimento. 2025 se encerra agora, mas a história continua gravada e a fita ainda está rodando. O último VHS